Você me esqueceu daquela casa. Você me esqueceu daquele relacionamento. Você me esqueceu. Versículo de número 21. Aleluia, Jesus. Deu ao menino o nome de Icabote e disse: foi-se embora agora de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada. E o seu sogro e o seu marido estavam mortos. Aleluia. Talvez toda essa igreja já tenha ouvido falar a respeito desse tema aí, foi-se a glória de Deus. Esse, na verdade, é um nome próprio, é o nome de uma pessoa dada por sua mãe. No momento do seu nascimento e no momento em que ela estava partindo. Porque Israel, que havia se afastado de Deus, se distanciar dos princípios, acabar de passar por um pacto. Um pacto esse que leva à arca de Deus. Mas para entendermos um pouco melhor a história, precisamos voltar um pouco no tempo e entender o cenário. Israel estava passando por um processo completamente complexo. Porque a nação, quando decidia buscar a Deus, ao chegar, eram surpreendidos pelos filhos de Ofni e Finéias. Só que todas as vezes que o povo de Israel vinha buscar a Deus no templo em Siló, eles se deparavam com sacerdotes que o próprio Deus os define como homens de Belial, ou homens que não têm valor nenhum. A nação de Israel estava com outro problema, porque um juiz, profeta e sacerdote Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Outro problema, Eli, que deveria estar orientando os seus filhos que estavam no sacerdócio, estava simplesmente ignorando o que Deus havia falado com ele. E como uma nação busca Deus em um lugar onde o sumo sacerdote não está de acordo com a palavra, e os sacerdotes que deveriam estar também não estão. Deus está tendo um problema de conexão com o seu povo por falta de fidelidade também de lá de cima, não só do povo.
era para ir ao templo adorar. Ela gostava de olhar para ela e dizer: olha, eu tenho o que você não tem. Eu faço, eu posso, e é dessa forma. Mas olha para a pessoa do seu lado e diz assim: olha, você precisa entender uma coisa. O inimigo até pode dizer o que ele quer, mas ele não sabe de você. Porque eu e você, nós temos e somos morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que é poderoso, aquele que é santo, aquele que é fiel, e está aqui nessa noite para te dizer: não se sinta confrontado com as palavras, mas acredite na promessa que eu te fiz no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, ele pega essa mulher e do ventre dessa mulher ele decide levantar Samuel. E todos nós conhecemos a história. Ana, ela chora no templo. Ana, ela está em momento de intimidade com Deus. O sacerdote que estava sem visão começa a julgar pela aparência da sua serva que estava lá. Mas quando ela declara: olha, eu não estou aqui nessa situação porque eu sou uma pecadora. Eu estou nessa situação porque eu estou em profunda dor. Eu estou passando por um vale. Aí ele automaticamente abre a boca e diz que o Senhor concede que está no seu coração. A palavra vai nos dizer que essa mulher, ela recebe essa profecia com tanta coragem. Se eu vou abrir parênteses aqui, escute. Há muitas pessoas que nós julgamos que pegam esse microfone. Há muitas pessoas que nós julgamos, a palavra é santa. Muitas vezes a pessoa que não está pronunciando pode não estar com a vida no altar, mas a palavra continua sendo santa. Ele não estava em posição, mas a palavra que saiu da boca dele veio de Deus, porque se cumpriu. Então entenda, não julgue o problema, mas a profecia, porque quando Deus quer falar, ele usa de jumento. Então nunca olhe e fala: não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Deus não vai, Deus não fala: pai. Porque quando Deus quer, ele usa uma criança, ele usa um animal, ele usa uma pessoa do jeito que ela quiser, ele usa. Não estou abrindo parênteses para pecado. Não pense que Deus vai te usar porque você eu estou pecando, Deus vai me usar. Não. Exceções e regras é diferente. Aleluia. Deus usa quando ele quer, na hora que ele quer. Mas quando estamos em pecado, isso aí é para que nos afastamos de Deus. Verdade. Capítulo 59, versículo 2. E Deus precisava resolver essa bagunça, porque o juiz de Israel estava governando com irregularidades. O sumo sacerdote de Israel estava negligenciando dentro da sua casa e dentro da casa de Deus e com a nação de Deus. E os sacerdotes estavam também agindo de má fé, porque todos aqueles que traziam as suas ofertas, escute aí quem estiver na live, escute. Não pense que quando nós colocamos as mãos nas coisas que é de Deus, não pense que quando nós desviamos aquilo que nos foi confiado, Deus falou para você: cuide das ofertas, e você pintou entre a mão. Assim te diz o Senhor: entrarei com juízo, porque ninguém toca no que é meu. Há muitos falsos profetas que existem igrejas por aí, recebendo do povo, enganando a nação inteira, enganando povos. Mas o Senhor, essa noite, através dessa live, através desse culto, falará com muitos. E ele está falando: ei, a minha glória quer estar na casa. Os sacerdotes, Ofni e Finéias, tinham alguns problemas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Eles eram filhos de Belial. 1 Samuel 2, 13 e 16. Eles tomavam carne do sacrifício. Eles
roubavam, eles desviavam, eles ignoravam de qualquer forma as coisas de Deus. E no capítulo 2, versículo 22, eles tinham imoralidade sexual dentro do templo. Olha a situação que estava a casa de Deus. E nessa situação, nesse cenário, Deus ele fala com ele 2 vezes. Deus ele usa um profeta para falar com Eli. Eli, preste atenção. Em 1 Samuel 3,18, Deus usa Samuel para falar com ele também. E as 2 vezes Deus fala através dos seus profetas. Eli, você não deu ouvidos à minha voz. Você não deu atenção às minhas palavras. Você deu mais crédito aos seus filhos. Deu mais moral à sua família. Enquanto os seus filhos estavam roubando dentro da minha casa e mentindo, você estava fingindo que eu estava vendo. Eita Deus! Eli, enquanto eles estavam puxando as carnes para comer, por acaso você queria engordar junto com eles? É Deus falando. É Deus falando, 2:29. Só que nesse cenário, Deus sempre tem um Samuel. Deus sempre tem um verdadeiro adorador. Deus ele não esqueceu da sua casa. Deus ele não esqueceu do seu povo. Deus ele não esqueceu das suas promessas. Não. Ei, presta atenção. O inimigo pode até corromper uma parte, mas o todo ainda pertence ao controle da mão dele. Por mais que nós tenhamos um cenário político corrompido, um cenário espiritual corrompido, nós vemos enquanto a corrupção corrói a nação de Israel, Deus providenciando um profeta, um juiz, um sacerdote para governar com justiça e coragem. E quando Samuel assume, quando Samuel está no poder, mas ainda não pode opinar muita coisa, começa uma batalha entre os filisteus, e uma batalha travada entre os filisteus, porque Deus avisou Eli, por causa da sua negligência, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Você, escute bem, a quem eu prometi que seria geração por geração, esquece, porque honrarei os que me honrarem e aos que obedecerem a minha voz. É Deus, aleluia! Naquele dia, o primeiro erro da nação de Israel foi ir para uma guerra, pastor. E eu me perguntei, peraí, por que na primeira guerra eles não levaram uma arca? Sabe por quê? Porque às vezes queremos enfrentar batalhas e colocar o joelho no chão. Porque às vezes queremos enfrentar a batalha sem colocar Deus na frente, sem colocar Ele como o auxiliador, o guia, a força. Ei, escute uma coisa. Presta atenção. Israel vai para a guerra contra os filisteus. E a batalha é tão sangrenta que na primeira já morrem 4.000. Esses 4.000 que morrem ficam no chão e o resto volta para dentro e começa uma discussão. Por quê? Porque assim, é verdade, nós queremos Deus. Por que estou passando por isso? Deus, por que a minha casa está passando por isso? Deus, por que as coisas não andam como eu gostaria que andasse? Aí o Espírito Santo falou, ei, você me chamou para a guerra? Ei, você me chamou para a batalha? Ei, você me chamou para a guerra?
conosco. Mas como Ele vai estar? Se nós deixamos Ele em casa, sabe? Aleluia! A nação de Israel entra num acordo e fala: tudo bem, perdemos a batalha, mas não vamos perder a guerra. Eu não sei se eu vou conseguir completar isso daqui. Não sei. Mas eu estou sentindo a presença de Deus muito forte. Eu estou falando que Ele está me motivando a falar. Depois de um acordo, eles falam: vamos enfrentar a batalha. Israel fez como eu e você faz. Israel pega a arca e começa a se sentir: ó, eu estou cheio de Deus, agora eu vou vencer os céus e a terra. Eu estou cheio de Deus e agora eu posso, agora eu faço, agora ninguém me segura. Escute, essa palavra foi Deus que me deu. Eu estou falando que Ele está gravando. Aleluia, Deus! O povo leva a arca agora, a arca que representava, segundo Moisés, a presença de Deus entre os querubins. Carregava a tábua da lei, do seu propiciatório, que representa o Cristo que por nós pretende o sangue. É onde haveriam os sacrifícios. A arca de Deus, que é onde ela estava, representava a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus estremecia onde ela chegava. Estremecia aonde ela chegava. A palavra vai dizer que o povo Narciso, eles gritam tão alto: Israel vai doer, mas vai curar. Jesus, vai doer. Vai doer um pouquinho de nós, mas vai curar. A palavra diz, Narciso, que o grito de alegria em 4 e 5 era tão grande que a terra tremeu. Já foi falado aqui de terra tremendo? A terra tremeu, só que não foi pela presença de Deus, foi pela alforia, pelo grito. Sabe o que os filisteus falaram? Os filisteus falaram assim: e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Deus chegaram no arraial. O que há de acontecer conosco? O grito estremece. Se eu fosse me tematizar aqui, já falaria isso. O grito atemoriza, mas ele não manda embora o problema. Porque quem manda o problema embora é o Espírito Santo de Deus. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. Quem faz ainda é o Cristo. Quem faz milagre ainda é Ele. O povo está gritando, a terra está tremendo, o filisteu está com medo, mas alguém lá no povo filisteu levanta a voz e fala: ei, por que nós não tememos esse povo? Permitiu que o inimigo tomasse coragem, porque o seu povo estava tratando a arca como um objeto. Sabe quando nós tratamos Deus como aquele que eu só procuro quando eu preciso? Sabe aquele que trata Deus? Eu estou doente, eu vou orar.
estou no leito, eu vou orar. Perdi o emprego, eu vou orar. Meu casamento está em crise, vou buscar. Deus vai cansar de nós buscarmos como simples objeto. Deus está por aqui de nós buscarmos, porque precisamos de alguma coisa, porque nós devemos buscar não porque Ele pode dar, mas porque Ele é. Ele é santo, Ele é fiel, é justo, é provedor. Chega de dar para a presença de Deus, como ela se encontra apenas do que eu preciso. Chega de buscarmos a Deus apenas pelo que Ele está dando para você, para sua casa, para sua família. Quando dobrar o seu joelho e diz: Pai, eu estou aqui porque você morreu na cruz em meu nome, Jesus. Porque você me salvou na cruz, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é fiel. Perdemos batalhas, a primeira, porque deixamos Deus lá. Primeira coisa que Deus vai falar conosco hoje: perdemos batalhas porque deixamos Deus nos problemas, deixamos Deus lá dentro da nossa casa, fingimos que Deus não existe enquanto a batalha está arrebentando. E quando queremos trazer Deus apenas como um objeto que não significa muita coisa, mas só uma necessidade que eu procuro quando eu quero. E Jesus ele vai falar no capítulo 4: eu procuro os verdadeiros adoradores. Jesus ele não está procurando a multidão que fica clamando em sua volta. Jesus ele está procurando Pedros que falam assim: olha, eu quero pular no meio do mar, mas eu preciso chegar aí perto de você, eu quero viver esse milagre. Jesus ele não está procurando pessoas que procuram problemas. Olha, eu não posso vir porque eu estou assim, porque eu estou assado. Eu não posso vir porque as coisas não estão indo como eu gostaria. Deus está procurando pessoas como Bartimeu, que apesar das vozes da multidão, Ele está dizendo: eu quero Jesus! Eu preciso de Jesus! Escute! Nessa segunda batalha, Israel perde, e são 34 mil mortos. E dentro desses 34 mil mortos está Ófni e Finéias, os sacerdotes ímpios. Eu já abro parênteses para dizer uma coisa. Escute aí você que está na live, porque isso é uma profecia que vai se cumprir. Deus vai varrer alguns altares. Deus vai tirar algumas pessoas que estão brincando com a tua presença. E os altares têm fingido que Deus é só um objeto e tem tratado as coisas de Deus como existem. Mas o Senhor há de trazer juízo. E dentro desse juízo, Ele colocará homens e mulheres cheios do teu Espírito para adorar este lugar. Porque você não é ninguém, nem eu, nem o pastor, nem ninguém é insubstituível. Deus quer a nossa santidade, a nossa adoração, o nosso louvor, mas Deus Ele quer que nós nos reverenciamos a Ele dia após dia e vivamos debaixo da verdade, não da mentira. E quando nós vivemos debaixo da mentira, da fofoca, dos disse-me-disse, quando nós não queremos ouvir a voz do Espírito e queremos viver em contenda, o Espírito Santo fala: calma aí, porque está chegando a hora. E quando essa batalha perder, e acabou. Muitas pessoas já não têm mais a glória de Deus em si. Muitas pessoas já não sentem mais a presença de Deus. Muitas pessoas oram e estão sendo vazias. Muitas pessoas até levantam a mão e parece que estão felizes e cheias de Deus, mas estão vazias. Muitas pessoas estão pulando, saltando, rodopiando os altares, mas não estão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já se afastou faz tempo. Mas essa noite um povo cheio do Espírito Santo de Deus veio para adorar
Deus, apesar das suas loucuras, Ele sabe se virar sozinho. Sabe por quê, igreja? Porque você sem Deus não é nada. Mas Deus sem você, Ele continua sendo Deus. A palavra diz, e eu vou parar aqui porque senão eu vou até encerrar Deus hora. Só para concluir. A palavra diz que Israel volta para casa chorando, sem a glória, decepcionado, frustrado, desacreditado. Acabou. Meu Deus. É verdade. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: ainda existe um Deus que apesar das suas fraquezas, ainda luta por você. Os filisteus estão lá cantando vitória, todo feliz, festejando. Nós humilhamos Israel! O povo de Deus foi humilhado! É Satanás cantando, mas naquele dia vai ver o que é bom. Só que quando a arca chega na terra dos filisteus, a primeira coisa é colocar a arca diante do Deus deles. Só que quando eles colocam a arca diante do Deus deles, sabe o que acontece com o Deus dele? O deusinho que metade era peixe e outra metade era homem. O deusinho que a história, e alguns acreditam ser o pai daqueles que Elias venceu, Baal. Sabe o que Deus, sozinho, sem precisar de Israel, só a arca lá dentro conseguiu fazer? Enquanto a arca está nos pés de Dagom, a palavra diz que no dia seguinte o povo chega lá para cantar lá e festejar diante de Dagom, porque Dagom venceu Israel e humilhou a arca, ou seja, humilhou a Deus. Mas escute uma coisa: ninguém humilha a Deus, porque Ele ainda sabe lutar por conta própria. Ele não precisa de você. Sabe o que acontece com Deus poderoso deles? Cai de cara diante da arca. Só quem acredita que essa cometa vai afundar. Só quem acredita que essa noite, só quem acredita que essa noite o dragão chamado câncer da sua vida vai cair diante do Deus que você serve. Só quem acredita que a crise financeira chamada dragão da sua casa vai ser vencida pelo Deus que você serve. Levante a mão, só quem acredita que aquela família que estava presa na casa vai ser vencida pelo poder do Deus que os filhos. Esse dragão vai cair de cara diante do Deus que você serve. Eita, eu estou sentindo a glória de Deus na casa. Eu estou sentindo a glória de Deus na casa. Eu estou vendo muitos problemas que estão para te vencer. Vencido pelo Deus que você serve. Eu estou orando por terra pelo Deus que você serve. Ei, eu profetizo cura. Eu profetizo transformação. Eu profetizo liberação. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus hoje. Eu já estou sentindo. Pastor, olha aqui, ó. Ele não deu bolo. Não, o pastor já está querendo dar um bolo mesmo. Mas escute, eu vou encerrar. Aí eles vão lá e falam: ah, não. Sabe aquele dia que parece. Sabe aquele dia, pastor, que parece que a gente olha e o problema não foi resolvido? Meu Deus. É Dagom. Colocando Dagom de pé de novo. É aquela crise quando eu vou te vencer de qualquer jeito. É aquele problema dentro da sua casa dizendo: eu vou te derrubar de qualquer jeito. É aquela enfermidade quando eu vou acabar com o seu ministério. Ei, é aquela pessoa que não acredita em você falando assim: ei, eu vou
Mas Deus, ele constrange os filisteus de tal forma, para ser mais breve, não detalhar, que os filisteus, eles são obrigados, Marcos, a devolver a arca. Eu quero detalhar aqui para poder encerrar rápido. 2 detalhes. Para nós acordarmos e entendermos como funcionam as coisas de Deus. Que o tempo não me deixe. Quando os filisteus, marque bem isso, decidiram devolver a arca, alguém diz assim: o que devemos fazer? Olha, faz o seguinte: pega 5 ratos de ouro e pega 5 tumores de ouro, porque foram as pragas que essa arca trouxe para a nossa terra. Coloque em uma carroça nova. Pega uma vaca que acabou de parir, para ser bem claro. Coloque os seus bezerros trancados. E essas 2 vacas que nunca trabalharam no arado precisarão seguir em rumo à cidade de Israel. Se isso acontecer, é porque realmente esse mal veio contra nós, porque nós trouxemos a arca para cá. Mas se essas vacas voltarem para os seus filhotes, ou simplesmente desviarem o caminho, isso era só uma coisa da nossa cabeça. Qual é o detalhe? Olha o que Deus faz. A vaca tem um instinto materno muito poderoso. O fato de colocarem os bezerros trancados era para que eles gritassem. Enquanto eles gritassem, a mãe escutava e corria para os seus bezerros. É automático. E uma vaca que nunca arou antes, nunca trabalhou no arado, era uma vaca selvagem que não tinha domínio. Aprende isso. Então, os filisteus estavam simplesmente fazendo assim: olha, é impossível. Olha, o Senhor diz: o impossível para Deus é nada. Você não entendeu? Fala mais forte: o impossível para Deus é nada. Ei, as vacas negligenciou a sua paternidade, ignorou seu instinto, e a vaca, apesar de ser rebelde, aprendeu a trilhar o caminho certo para chegar onde tinha que chegar, porque Deus, quando Ele quer, Ele faz acontecer. Deus, quando Ele quer, Ele muda a lógica, Ele muda o cenário, Ele transforma o estado, Ele muda as cenas, Ele faz o que Ele quiser. Então para de ficar desacreditando no poder desse Deus, porque Ele ainda faz milagres extraordinários. E elas levaram a arca para Israel. Levaram a arca para Israel. E sabe para onde a arca foi? Para a casa de Abinadab. Passa detalhes também rápido. Só que durante 20 anos a arca não fez muita coisa lá. Sabe aquela casa que até tem Deus, mas tanto faz e tanto fez se Deus está presente ou não? Vai doer, mas vai doer. Eu vou ser mais claro. Sabe aquela igreja que todos os dias vem servir a Deus com um culto monótono, repetitivo, rotineiro, sem precedentes espirituais, sem vontade, sem fidelidade, sem vontade nenhuma, sem fé? E todos os dias vivemos o mesmo culto. Hoje eu glorifico a Deus, por isso que eu estou feliz. Eu glorifico a Deus porque já aconteceu nesse culto hoje. Eu falei, casa pela presença que eu já senti, ainda estou sentindo.
Escute, Deus ele chama um homem chamado Davi. E esse Davi, mesmo sabendo que durante todo o seu reinado, no reinado de Saul, a arca estava lá esquecida, ignorada. Oh, mas o que é isso? A presença de Deus deixada de lado. Deus ainda quer que ele se levanta para trazer a presença de volta. Deus ainda quer que ele se levanta para poder despertar a tua igreja, para fazer o seu povo entender que a presença de Deus está reinado, que a presença de Deus está passando, se a presença de Deus não é um milagre, não é uma salvação, não é uma liberação. E Davi, na sua primeira tentativa, ele falou assim: olha, vamos levar, vamos. E quando eles decidem levar, aí está o nosso erro. Deus ele quer fazer um milagre. Sabe o que Davi fez? Junto com os levitas que deveriam estar fazendo certo. Vamos colocando a nossa, está nossa. Só que Números capítulo 4 vai dizer que nós deveríamos entender que os levitas precisavam levar a presença no ombro. Tem muita gente que está, ao invés de levar a presença no ombro, está levando a presença de qualquer jeito. Tem muita gente que deveria estar sendo uma pessoa mais séria com Deus, mais fiel, mais verdadeira. Tem muita gente que deveria estar levando com responsabilidade a presença, mas simplesmente não está nem aí com o que está escrito aqui, não está preocupado com o que está na palavra. Eu vou levar pelo que eu acho, pelo que eu penso, e ponto final. Mas o Espírito Santo vai dizer assim: olha, eu às vezes permito algumas tragédias para você entender que para levar a minha presença não se leva de qualquer maneira, para levar o meu Espírito não se leva de qualquer maneira, para falar da minha palavra não se fala de qualquer maneira, para levar não se leva de qualquer maneira. Só para encerrar, a palavra diz que enquanto Davi está trazendo igual os filisteus, copiando a maneira como eles trouxeram. Esse é o problema da igreja hoje, querer copiar o mundo. Esse é o problema da igreja hoje. Vamos atrair jovens, e para atrair jovens, eu preciso falar, pastor, mas eu preciso. Tem muita gente abrindo igrejas por aí para atrair jovens, mas não estão atraindo o Espírito Santo. E uma igreja cheia sem o Espírito Santo é uma igreja vazia. Não adianta uma igreja com 300 membros, 3.000 membros, mas sem o Espírito Santo de Deus não é nada. Mais do que enche igreja, oração, jejum e palavra. Mais do que enche igreja é a presença do Espírito Santo curando o cego, despertando os mortos, abrindo os surdos. Ei, é a presença de Deus que faz acontecer. Glória a Deus. Sabe o que Davi fez? Quando eles estão levando e fazendo festas, eu não vou detalhar porque senão eu vou longe. A arca tomba. Uzá tenta segurar a arca. Agora eu quero segurar a presença. Agora eu quero segurar. Quando era para me colocar as coisas em ordem, eu não coloquei. Quando era para colocar a vida no altar, eu não coloquei. Quando era para ouvir, quando era para ouvir, eu não ouvi. Agora que é tarde demais, eu vou dar atenção ao que era para dar. Ei, frutos, não espere ser tarde demais para você ouvir a voz de Deus. Não espere ser tarde demais para você voltar para Ele. Não espere ser tarde demais. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que os anos de graça vai morrer na hora. Tem muita gente tentando voltar para a presença, mas está morrendo agora. Tem muita gente tentando voltar para Cristo, mas não consegue. Glória a Deus, você que está aqui, você conseguiu.
depois eu vou buscar ela de novo e vou colocar aqui no centro. Ai, meu Deus. Escute, vai entender onde você errou, vai lembrar onde foi que você caiu. Ai, Deus, vai procurar aquela pessoa que você precisa pedir perdão. Graciela, pelo amor de Deus, ai, meu Deus. Vai procurar aquele amigo, aquela colega, vai procurar o seu pai, a sua mãe, o seu tio. É tempo do Senhor descer a casa, mas para o Senhor descer a casa é tempo de reconciliação entre os irmãos, é tempo de perdão, é tempo de cura. É isso que o Espírito Santo está falando. Não posso fazer nada minha palavra. Sabe que da vez se preparou e voltou. Mas aqui ele tinha um detalhe para aqueles que querem guardar a presença com responsabilidade. Na casa de Obed-Edom, enquanto ela ficou 3 meses, Deus abençoou toda a sua casa. Sabe por quê? Porque quem cuida da presença de Deus com responsabilidade, com cuidado, com amor, Deus prospera a sua casa, Deus prospera o seu ministério, Deus prospera a sua vida. E encerrando aqui, porque a glória voltou para casa. A glória voltou para casa. A palavra vai dizer que Davi, ele volta. Ele fala, olha, agora o negócio é diferente. A cada 6 passos vai ter que ter um sacrifício. A cada passo meu está na presença de Deus tem que ter uma oração, tem que ter um jejum, tem que ter uma renúncia. A cada passo meu tem que ter uma entrega. E o Espírito Santo está falando nessa noite, quer trazer a presença de volta. Desce a cara no pobre e sabe assim, haja esperança. Pode se voltar aqui para a igreja. Vou ensinar aqui. Para a pessoa não esquecer. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: quer a presença? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Assim diz o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.